não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E nos anos 60, quando aparece a Escola de Frankfurt, qual é a atividade real da Escola de Frankfurt? Consiste em transmutar o processo revolucionário, né, no processo de consolidação da autoridade da elite capitalista. Por isso que eles destroem, pela crítica corrosiva, a noção da revolução proletária. Noção que os fascistas já haviam esculhambado no começo do século. Os fascistas diziam o seguinte: o proletariado não pode ser o agente fundamental da revolução, porque não existe proletariado internacional, porra, só existe proletariado nacional. O proletário não é um bicho móvel que pode estar mudando de país toda hora. O proletário está arraigado na sociedade onde nasceu. Ele, coitado, não tem dinheiro para sair dali. E se ele vai para outro país, ele vai morrer de fome, ele vai virar lumpen proletário. Né? Então, diziam os fascistas, com toda a razão, a classe proletária não pode ser o agente fundamental da revolução. Quem tem de ser o agente da revolução? A nação. Então, não é proletários contra burgueses, é nações proletárias contra nações burguesas. Quem subscreveu essa ideia 100%? Stalin. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin é assim: esqueça esse negócio, não brigue com a burguesia, porque nós temos que juntar proletariado e burguesia da nação pobre contra proletariado e burguesia da nação rica. Quem subscreveu esse programa 100%? O Partido Comunista Brasileiro, o partido do Luiz Carlos Prestes. Se você pega lá o programa, sei lá, do governo João Goulart, o que era aí? Era isso. Quer dizer, o Brasil inteiro é uma nação revolucionária contra a nação reacionária. E aqui dentro nós não brigamos com os burgueses. Nós somos amigos, está aqui o dono da Poneta, está aqui o dono da não sei o que, tudo amiguinho dos comunistas, porra. Né? Então, esta simbiose dos comunistas com os capitalistas não foi invenção do Partido Comunista Brasileiro, foi invenção de Stalin, que a copiou do que? Ele leu os livros dos fascistas e falou: não é que esse desgraçado tem razão? Né? E adotou, e funcionou, se você quer saber. Mas depois, quando chega nos anos 60, você tem a nova transmutação. Né? O proletariado, nós não conseguimos mais arrebanhar o proletariado para fazer a revolução. Por quê? O proletariado está enriquecendo dentro do capitalismo, ele não está empobrecendo, como previa Karl Marx. O nível de vida do proletariado melhorou 1000% no capitalismo. Né? Então não podemos mais contar com o proletariado, porque ele não quer revolução nenhuma. Mas deve ter pessoas que estão criando a revolução. Quem? Quem está insatisfeito. Então nós temos que esquecer aquela insatisfação econômica do proletariado e buscar qualquer insatisfação que possa servir de pólvora para a nova explosão. Então você tem, sei lá, você tem os negros, você tem os gays, você tem as mulheres insatisfeitas, tem mais isso, mais um monte de insatisfações subjetivas que constituem o programa do que hoje são os direitos humanos, a política de inclusão, etc, etc, etc. Só que acontece o seguinte: quando que você juntar todas essas insatisfações pode produzir um regime socialista? Nunca. Essa variedade de insatisfações só pode ser explorada por meio capitalista. Isso quer dizer o seguinte: a Escola de Frankfurt acabou com a Revolução Proletária, matou a Revolução Proletária, né? E criou as insatisfações, que fomentam o quê? Fomentam cada vez mais o capitalismo. Para você atender todas essas reivindicações ao mesmo tempo, todas essas insatisfações, você precisa de uma economia capitalista pujante. E é por isso que esses movimentos fazem um sucesso nos países mais ricos. Vai ver se tem movimento gay na Zâmbia, na Serra Leoa. Não tem, porra. Tem movimento feminista na Zâmbia, na Serra Leoa? Também não tem. Por quê? O gay precisa ser um pequeno burguês, ou um grande burguês. E a mulher feminista também tem que ser burguesa, tem que ter, é uma mulher chique, você está entendendo? Por que você vê hoje as grandes fortunas, todo aquele pessoal do grupo Bilderberg, né?
financiando os movimentos comunistas no mundo inteiro. Por que eles fazem isso? O comunista antigo, que está ainda antenado na fase anterior da Revolução, ele pode repetir a frase do Lenin, tentar explicar isso tudo com aquela frase, né? A burguesia nos vende a corda com que nós vamos enforcá-las. Então são os comunistas que são espertalhão, estão enganando os burgueses, etc, etc. Só que essa é uma explicação que serve para a fase anterior, agora não serve mais. Por quê? Os capitalistas estão sendo enfraquecidos por esse processo revolucionário. Ao contrário, essas mega fortunas crescem ilimitadamente e fazem o que quiser no mundo, incluindo as mega fortunas chinesas, gente. Agora está tudo misturado. Isso quer dizer que entre a análise que eu apresentei no debate com o Duguin e a situação atual, houve alguma modificação. Houve, primeiro, a penetração da China na elite dita ocidental. Quer dizer, já não são mais bem aqueles 3 blocos. Os 3 blocos ainda existem, mas funcionam de uma maneira um pouco mais complicada hoje. Eu não vou explicar isso hoje, outro dia eu explico, mas isso é para vocês entenderem o seguinte: por que o Stalin, quando viu a proposta da Escola de Frankfurt, que foi apresentada pelo Lukács nos anos 20, Stalin não quis saber daquilo. E ele percebeu, né, que o negócio, por exemplo, do sex lib ia dar muito errado. Diz, você não vai poder construir uma economia socialista, uma potência socialista na base do sex lib, meu Deus do céu. Você precisa de uma sociedade hierarquizada onde todo mundo te obedeça. Você precisa de uma bela ditadura moralista pra caramba. Então, bom, eu conheci os líderes do antigo Partido Comunista, todos eram paterfamílias, entendeu? É o pai siciliano severo que não deixa a filha namorar. Eu vi isso, pô. Ainda tinha isso quando eu era jovem, né? Você pegava aqueles diretores do Partido Comunista, era tudo uns velhos moralistas, não deixava as filhas nem namorar. Eu conheci um que chefiava ali a parte da Zona Norte, e quando algum moleque se metia com as filhas dele, ele falava, você não entra mais aqui no setor. O setor era a Zona Norte de São Paulo. E o cara não entrava mesmo. Se entrasse, podia morrer. Então, sabe qual era a grande reserva moral do Partido Comunista em São Paulo? A força pública, que até a polícia militar. O que tinha de oficial comunista ali não era brincadeira. Então, mas isso era assim, o velho partido, né? Claro que esse pessoal, no qual ainda existem alguns tipos, né? Aldo Rebelo é um cara dessa época, ele ainda entende as coisas mais ou menos nessa base. Nesses partidinhos PSOL, etc., ainda tem uns velhinhos que pensam assim. Major Olímpio, esses caras. Então, o fato é o seguinte: a Escola de Frankfurt matou a Revolução Proletária e criou milhares de revoluções burguesas, que só podem fomentar o capitalismo. E é o que eles estão fazendo hoje. Isso quer dizer, não é o comunista que está enganando o burguês, tirando o dinheiro do burguês para depois matar o burguês. Não! É o burguês que está enganando o comunista, fazendo trabalhar para ele, porra. Precisa ser cego para não perceber uma coisa dessa. Então, qual é a luta hoje? Bom, no meu entendimento, a luta é contra o demônio. Não é isso? E o demônio não é uma ideologia. O demônio tem quantas ideologias ele quiser. Ele pode trocar de ideologia, né, como troca de camisinha, você está entendendo? E quando você vai ver, nós ainda estamos lutando com os mesmos grupos, mas os mesmos grupos hoje estão trabalhando para um objetivo contrário ao que eles lutavam ontem. Eles não perceberam isso ainda. Né? O Rui Costa Pimenta parece que está percebendo umas coisas, mas ele botou algum aluno para ouvir minhas aulas aqui, é óbvio. Ele jamais, por si, jamais teria a cabeça para entender um treco desse. Então, você vê que esse pessoal, essa elite globalista, o poder que ela acumulou nas últimas 2 décadas é um negócio indescritível. E os chineses estão metidos no meio disso. Então, quando o pessoal diz, não, foi a China que criou toda a situação, eu falo, não foi a China. A China sozinha, pelo menos, não foi. Não é a China contra o Ocidente. Não, o Ocidente, todo esse negócio dessa pandemia, esse lockdown, etc., tudo isso aí foi inventado pelo chinês. Não, o chinês até já se livrou disso, não quer mais saber disso. Isso aí é gente da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos que está fazendo isso, porra.
É a elite globalista. E a elite globalista, ela não tem identidade nacional, isso é fundamental, porque ela já não tinha no tempo do Cecil Rhodes. Quando você vê, né, o livro do Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, Anglo-American, já é duas nações, né, que tinham estado em guerra, né? E você tem uma elite econômico-política que unifica os dois, com objetivos que transcendem os interesses nacionais de um e de outro. E hoje você vê, por exemplo, se você já tentaram assim, fazer a lista das nacionalidades dos caras do grupo Bilderberg, né? Até o Fernando Henrique estava lá, porra. Né? O Papa estava lá, o Papa João Paulo II estava lá. Gente, se você quer entender o curso das coisas, você precisa procurar o seguinte: primeiro, quem é o agente? Essa é a coisa fundamental. Você saber o que está acontecendo, quem é o agente e o que ele está fazendo. O agente não é um conceito abstrato, uma classe social. Não, não, não. O agente é assim, lista de pessoas. Né? Aqui. Casas reais da Europa, da Ásia, da África, etc, etc. São esses caras que estão fazendo as coisas, porra. Né? E esse pessoal que se reúne no grupo Bilderberg. E, agora, nós ainda temos pessoas que acham que o negócio de grupo Bilderberg é teoria da conspiração. Eu já ouvi essa palavra teoria da conspiração ser usada tantas vezes para esconder o óbvio, que eu começo a desconfiar que praticamente todas as teorias da conspiração são verdadeiras. E os que as desmentem são todos conspiradores. Nem todas, evidentemente. Né? Mas, em geral, os caras que combatem teoria da conspiração são os maiores mentirosos que tem. Quando você quer sumir com uma verdade, você rotula de teoria da conspiração e pronto, a mídia inteirinha adere. Opa! Quando você vê a mídia inteirinha aderir a um negócio, eu lembro uma frase do Karl Marx. Ele diz o seguinte: a maioria geralmente está errada. Se você, para você subscrever uma ideia, você precisa perceber que ela tem aprovação majoritária, você está pedindo para ser ludibriado. Porque você acha realmente possível, né, que a maioria seja inteligentíssima ao perceber sempre o que está acontecendo? Acontece isso. Por exemplo, sei lá, quando aparece, sei lá, o Dr. Albert Einstein descobriu aqui a teoria da relatividade, a maioria que descobriu junto com ele, Quando o Newton percebe lá, mede o negócio da gravidade, todo mundo mediu ao mesmo tempo e daí contou para o Newton, ou ao contrário, ele mediu primeiro e contou para todo mundo. Gente, é a minoria que percebe a verdade, sempre assim. A minoria primeiro, e a maioria leva décadas ou séculos ou milênios para perceber. Então não vá atrás da minoria que você vai errar, porra. Não, a maioria vai sempre errar. Se você precisa pegar uma opinião que já é aceita pela maioria, você vai errar praticamente sempre. Claro que pode, de vez em quando a maioria pode estar certa, é claro que pode. Uma vez na vida, outra na morte. Né? Então, por exemplo, nas eleições, são sempre os piores candidatos que vencem? Não, às vezes ganham pior, às vezes ganham melhor. Então, a maioria às vezes acerta, mas só acerta em coisas pontuais. Em coisas complexas, não. Por exemplo, você acha muito difícil escolher quem é o melhor, Joe Biden ou Trump? Não tem muito o que pensar. Né? Mas você acha que pega para a maioria e dá um cálculo integral para a maioria fazer? Ela vai conseguir? Claro que não. Então, em assuntos mais complexos, você não pode ir atrás da maioria. E você não pode querer, assim, se sentir igual às pessoas, querer ser aprovado pela sua família, pela sua tia, pela sua avó. Você está entendendo? Né? É aquele negócio, como o senhor disse: se eu continuar estudando aqui no seu curso, minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho. Depois deu um pé na bunda essa namorada vagabunda. Né? Então, quando você estuda, é para você saber algo que os outros não sabem. Porra, você para saber o que todo mundo já sabe, não precisa estudar nada. Não é isso? Você liga lá a Rede Globo, pronto, você fica sabendo o que todo mundo sabe. Então, quando você estuda, você vai se diferenciar. Você vai se tornar um intelectual. O intelectual é um exemplo da maioria. Onde você tem maioria de intelectuais no mundo? Nunca existiu isso aí. Se você pega lá, sei lá, o grupo socrático, quantas pessoas faziam parte do círculo de alunos de Sócrates? Uns 20.
no meio de milhões. É sempre assim, porra. Acontece que a maioria vai precisar desses 20, porque são esses 20 que vão quebrar o galho. A maioria vai errar e vai se ferrar. Então, nós aqui também estamos formando uma minoria. Não é para nós tomar o poder, gente. Não é para ter cargo público. Que coisa mais ridícula. Você acha que eu estou formando vocês para vocês arrumar um empreguinho no Ministério da puta que eu pariu? Não é possível uma coisa dessa. Está me rebaixando e acha... Se eu estivesse fazendo isso, era para vocês me dar um pé na bunda, gente. Quer dizer, o Olavo está nos formando para nós pegar cargo público no Brasil? Você acha que eu sou capaz de fazer uma sacanagem dessa com vocês? Não, tem 2 ou 3 que vão pegar um cargo público, porque não arrumar outro emprego, vai ter que pegar isso mesmo. Mas estou querendo formar vocês para que vocês possam ajudar a nação, porra. Ou seja, nós precisamos de intelectuais que sejam verdadeiros patriotas. Mas no Brasil todo mundo é patriota, você notou? Então você chega para o patriota e diz, você é patriota? Você ama a língua pátria? Você cuida do seu idioma? Você escreve direitinho no seu idioma? Não. Então você não é patriota coisa nenhuma. Pega esses generais todos. Quantos de vocês têm amor à língua pátria? Nenhum. Quantos de vocês têm amor ao passado histórico? Nenhum. Todo mundo fica escondendo o passado. Você, veja, eu vi o que aconteceu na minha cidade onde eu fui criado, São Paulo. Eu nasci em Campinas, fui criado em São Paulo. A cidade de São Paulo foi destruída por todos os governadores e prefeitos que os milicos colocaram lá. Faria Lima e outros. Era só minhocão, destruição. Né? Pegava edifícios, ruas inteiras que eram marcas do passado histórico e destruía tudo. Não foi tão grave quanto em outros países, como por exemplo na Romênia eu vi, que lá o Ceausescu derrubava igrejas do século IX para botar um conjunto do BNH no lugar. O que para fazer com o sujeito desse? Para fuzilar. De fato, fuzilaram, fizeram muito bem. Só que, qual prefeito de São Paulo foi fuzilado? Nenhum. Os caras enchem tudo de minhocão, destrói tudo por minhocão. No lugar, pô, eu sei onde é para botar o minhocão, não posso dizer. Eu vi os caras fazendo isso no Rio e em São Paulo. O JK destruiu o Rio de Janeiro, que era a cidade mais linda da América, talvez a mais linda do mundo, para fazer aquela porcaria de Brasília. Você chega em Brasília, a primeira vez que eu cheguei em Brasília já estava velha. Eu entrei no Hotel Nacional e falei, isso aqui é um filme da Atlântida. Vão no Hotel Nacional ver se não parece filme da Atlântida. Aquilo já saiu de moda, já acabou. Mas se você olha os velhos edifícios que tem no Rio de Janeiro, eles saíram de moda, nunca vão sair, porque eles são, vamos dizer, o documento vivo do passado. Documento vivo da continuidade histórica. E isso, em São Paulo, sumiu tudo, gente. O que sobrou de São Paulo antigo? O pátio do colégio, olha lá. Que é um negocinho desse tamanhinho. São Paulo sumiu. A Avenida Paulista sumiu. O Jardim Trianon sumiu. Tudo sumiu. Para botar num lugar umas porcarias feitas de pastilha. Sabe qual é a sorte do Rio de Janeiro? Que no Rio de Janeiro não tinham tanto dinheiro para destruir a cidade quanto tinham em São Paulo. São Paulo não sobrou nada, no Rio ainda sobrou alguma coisinha. Eu tive... Você não imagina a minha emoção quando eu mudei para o Rio, e eu estava ali percorrendo a praia de Copacabana, e eu vi o lugar de morreu ali o Siqueira Campos. Você tinha o Forte Copacabana ali, falei, morreu aqui. Então eu falei, eu estou vivendo a história. Você ainda tinha as marcas no chão. No Rio ainda sobrou umas coisinhas, mas se puder logo vão destruir tudo. Agora São Paulo sobrou tudo, destruiu tudo. E os caras que destruíram são tidos como os melhores prefeitos de todos os tempos. Faria Lima, Milico. Milico estuda engenharia militar. Se engenharia militar cria uma ponte para bombardear ela amanhã. Você levanta a ponte hoje, atravessou a coisa, agora vamos destruir para o inimigo não usar também. Quer dizer, engenharia militar consiste em criar para destruir rapidamente. E era a mentalidade. Quando destruiu o Palácio Monroe no Rio de Janeiro, quem fez aquilo tinha que ser fuzilado, meu Deus do céu. Você destrói aquilo para criar o quê? Uma estação do metrô? E essa estação do metrô vai ser preservada como um documento histórico? Não. O hoje destrói o ontem para ele ser destruído amanhã. Agora, quando você percorre as cidades da Europa, você vai lá e você passa ruazinhas, por exemplo, em Paris, toda vez que eu ia a Paris, de repente eu estava andando falando, essa rua aqui é do século XIII, é do século X, ali tem uma igreja que é do século IX,
Está tudo lá, porra. Está a história contada. Né? E quando você é criado no meio da história, você adquire a consciência histórica pelo simples fato de você andar na rua. Eu em São Paulo ainda peguei um pouquinho, quando era criança. Depois sumiu tudo. Ora, se você não tem o passado histórico registrado na forma da cidade onde você mora, você está sendo estupidificado desde o início. Você não tem consciência histórica. E quem não tem consciência histórica não tem nada. Uma vez eu apresentei um congresso lá na Maison des Sciences de l'Homme, Paris, um trabalho que chamava Os Mais Excluídos dos Excluídos. Quem eram os mais excluídos dos excluídos? Eram aqueles que nunca ninguém deixou de falar, que eram os mortos. Por coincidência, havia uma historiadora polonesa que também estava trabalhando nesse mesmo tema, por um outro viés. Tá certo? Eu digo, mas só, se no presente nós não damos voz aos mortos, eles desaparecem. E você não ouve o depoimento deles. E você não sabe o que eles têm a dizer a você. Uma vez eu li, não lembro onde, mas foi uma ideia que me impregnou. Todo mundo sabe o que as pessoas de hoje pensam de Platão. Mas o que Platão pensaria das pessoas de hoje? Isso é muito mais importante. No mínimo porque Platão é mais velho. Né? Platão durou mais tempo. Então a opinião dele importa mais que das pessoas que chegaram ontem, sei lá, do Felipe Feto. Né? Quanto tempo vai durar o Felipe Feto? Né? Você acha realmente que daqui a um século as pessoas vão lembrar que foi Felipe Feto? Se lembrarem que foi Bolsonaro, já é moleza demais, hein? Porque se você pega... Aqui nos Estados Unidos, o nome dos ex-presidentes significa algo, porque está associado a momentos históricos. Né? Alguns presidentes, ninguém esquece quem foi Thomas Jefferson, ou George Washington, ou Abraham Lincoln, ou Theodore Roosevelt. Esse você não esquece. Tá certo? Mas no Brasil os nossos presidentes estão associados aqui. Bom, gente, entenderam o que eu estava falando? Agora veja o seguinte, como é feito de tudo isto, e esta é a parte central do que eu tenho a dizer, você vê que no Brasil, do dia para a noite, se criam poderes absolutamente invencíveis que mandam em tudo, sem que ninguém sabe de onde eles apareceram. Até ontem ninguém falava em Supremo Tribunal Federal. Por quê? Era um tribunal modesto que só julgava questões técnicas de constitucionalidade. De repente ele começa a decidir tudo. E ele anula a vontade do executivo, a vontade do legislativo, faz o que ele quiser. E o pessoal começa a recorrer ao STF para resolver qualquer coisinha. Por exemplo, esta semana o STF vai julgar, né, um pedido do PSOL, né? PSOL escreve P-I-C-O-L. Não é isso? Então, quando o PSOL se levanta, é um perigo. Não é isso? Então, o PSOL entra no STF pedindo que o STF torne obrigatória a ideologia de gênero em todas as escolas. As pessoas não prestam muita atenção nisso, porque elas estão interessadas assim, caiu o ministro não sei o quê, né? Vai ter a reforma da Previdência, é o imposto não sei do que, só pensam nisso, e pensam no processo eleitoral, direito tributário, só pensam nessas coisas. Né? É onde entra o dinheiro. Eles acreditam realmente que o dinheiro move o mundo. Né? Então, agora acontece o seguinte, se o STF de fato aprovar isso, você vai criar toda uma nova geração de pessoas sem identidade sexual, porque a identidade sexual será proibida. Agora eu imagino, por exemplo, que eu serei, vamos supor, serei um transexual do século XXI. E eu quero mudar de sexo, mas para que sexo que eu vou mudar? Se não existe mais sexo. Se os estereótipos sexuais são abolidos e proibidos, né? O que vai significar a fantasia sexual?
Você não pode desejar uma mulher porque ela só é mulher por uma convenção social. Então não existe mais a atração sexual por uma mulher. Existe apenas a atração imaginária por um estereótipo que você tem na sua cabeça e que talvez não coincida com ela. Você já parou para pensar a consequência que isso tem na vida humana de todos os dias? É um negócio devastador. Outro dia eu ouvi uma mulher falando, estava falando em defesa dos transexuais. Dizia, temos que acabar com os estereótipos sexuais. E se você acaba com o estereótipo sexual, o transexual vai copiar o quê? Ele não pode dizer, eu quero virar mulher, porque mulher não existe, existe só um estereótipo. Esse estereótipo só tem presença graças a uma influência cultural estereotipada que alguém impôs a ele. Ou seja, se você quer virar mulher, você cedeu ao estereótipo que a burguesia impôs a você, rapaz. Perdeu a graça, né? Não é uma coisa incrível? Ou seja, você vai dessexualizar a vida pública. É isso que vai acontecer. Em suma, com os valores religiosos, morais, culturais, artísticos que você aboliu, você vai abolir também os valores sexuais. E todo mundo vai virar o quê? Empregadinho da indústria, olha lá. E os seus divertimentos também serão fornecidos pelo governo, tá certo? Como você vê, tem gente que diz, a Holanda, que maravilha, né? É um país democrático, eles distribuem droga para todo mundo. Então, você já parou para ver o número de holandês que morre de droga todo ano? Você tem uma geração inteira já devastada, destruída, porra. Agora, você quer tomar um pico? Então lá o governo dá para você, você toma um pico e morre. Por quê? É uma economia ultramoderna, onde só 10% da população precisa trabalhar, 10% sustenta o resto. E o resto, temos que fazer o quê? Temos que promover meios para que eles morram. Por isso vamos dar droga para todo mundo. Você está entendendo? Esta é a programação, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com liberdade sexual, não tem nada a ver com direito ao prazer, mas nada. E esse pessoal conservador é burro, porque eles querem combater essas coisas em nome de valores morais. Ele diz, meu filho, mas os valores morais e os valores sexuais vão para o buraco juntos. Isso não é uma questão moral, meu Deus do céu. É uma questão operacional calculada para subjugar todo mundo, vamos dizer, a ditadura tecnocrática mais invencível que já se concebeu. Onde a tecnocracia tem poder total sobre tudo. E pior, a tecnocracia está na mão do governo? Não, está na mão da empresa privada, é a burguesia. Ou seja, vocês vão todos virar servos da classe burguesa. Vocês todos, né? Heterossexuais, homossexuais, transexuais, tetrassexuais, o que quiser. Vai ser assim, meu filho. Militantes. Como é? Militante dos partidos revolucionários. Claro, militante do Partido Revolucionário que vai ser financiado por algum Bill Gates ou coisa assim. Vocês perceberam o poder do capitalismo, gente? Olha, nunca existiu outra economia a não ser capitalista. Capitalismo e economia são a mesma coisa. Não é isso? Por exemplo, quando se dá mudou do feudalismo para o capitalismo, não. O que é essa mudança? A economia era capitalista do mesmo jeito, só que qual era a forma fundamental da riqueza? A terra. Depois passa a ser, vamos dizer, a riqueza financeira. Mudou o regime? Não. Mudou o meio da riqueza apenas, porra. O sistema, as pessoas que mandam das suas mesmas, porra. Quem estava em cima continua em cima, quem está embaixo continua embaixo. Claro que sempre tem uma pequena mobilidade, um cara sobe, outro desce. É tipo o exemplo que eu dei do Alfred Milner, que não tinha dinheiro nenhum e virou o chefe como é que se diz, da elite globalista. Isso sempre pode acontecer. Mas, gente, agora no dia 11, o STF vai criar essa mudança, que é a mudança mais profunda e mais devastadora que já se impôs na história do Brasil,
E o pessoal continua discutindo aí o quê? É a vacina, é o ministro, né? O ministro cai ou não cai, né? E a próxima eleição, vamos lançar candidatos, pronto. Quer dizer, o Brasil dá um exemplo de inconsciência histórica como nunca houve no mundo. Por quê? A consciência histórica do brasileiro já foi abolida pela mudança no cenário físico. Se você não tem as marcas do passado no mundo visível, você vai conservar aquilo na sua memória? Só no seu pensamento? É impossível, gente. Por que nós todos precisamos de elementos mnemônicos, fatores mnemônicos, objetos materiais que nos lembrem disso ou daquilo? Então, se você não vê uma pessoa durante muito tempo, quanto da fisionomia dela você guarda na mente? Você guarda um esquema genérico. Mas, por exemplo, eu penso na minha mãe, a falecida Dona Anice. Né? Bom, eu convivi com a Dona Anice durante mais de 50 anos, quer dizer, o rosto dela teve 1000 aparências diferentes ao longo desse tempo. Quantas dessas eu guardei na memória? Uma ou duas vagamente desenhadas. Está entendendo? Isso quer dizer que se você não tem a marca visível, né, o auxílio mnemônico, tudo apaga, você não sabe o que aconteceu. Então, o ambiente físico brasileiro apaga a consciência histórica das pessoas. E você não entende o passado, você também não entende o presente, muito menos entende o futuro. Você entende a tragédia que é isso, gente? Ou seja, a primeira coisa a fazer no Brasil é restaurar a memória. Eu sempre vivo contando para vocês coisas dos anos 50, 60, etc., para recolocar as coisas no seu devida narrativa histórica. Sim, você não entende nada. Mas, você vê, o mundo moderno, a nova civilização, ela é feita na base do apagamento proposital do passado. Outro dia eu estava conversando aqui, né, e vi que aí na VCU, universidade aqui, eles só aceitam citação de trabalhos que foram publicados nos últimos 5 anos. Porque os anteriores têm elementos racistas, preconceituosos, etc, etc. Então você some com o passado assim, sob um pretexto científico, entre aspas, é tão imbecil. Falei, mas se no passado os documentos eram racistas, eles são documentos do racismo, meu Deus do céu, eu posso saber o racismo, eu preciso ler coisa antiga, não é isso? Então, eu entendo alguma coisa da história do racismo americano, por quê? Porque eu li documentos a respeito, e esses documentos eram, né, de uma época em que tinha discurso racista, porra. Não é normal isso aí? Agora, por exemplo, você não pode ler os livros antigos. Então, bom, você vai ter que entender, por exemplo, vai ter que entender o nazismo sem jamais ler o Mein Kampf. Né? E vai ter que entender o comunismo sem nunca ler Lenin. Como é que vai ser isso? Isso é estupidificação planejada, gente. Agora, a elite vai continuar lendo tudo. Quer dizer, a formação da elite, a formação dos filhos do Bill Gates, etc., vai ser bem diferente da formação da classe acadêmica normal. Vocês entenderam, então, por que esse negócio acadêmico não tem mais importância, não tem mais valor nenhum? Se você pega aqui, o que esses caras acadêmicos sabem do Olavo de Carvalho? Sabem o que ele leu uma ou duas matérias da Folha de São Paulo. E o que leu lá está errado. Então, isso quer dizer, nós temos que criar uma nova vida intelectual, extra-acadêmica, e na verdade até anti-acadêmica. Se nós não fizermos, nós estamos lascados. Não é porque você não gosta deles, não é isso aí, nós precisamos de uma outra coisa. Deu para entender? Então, gente, pensem no dia 11. Tem um amigo meu que dizia, não, nós precisamos criar uma mobilização, porque está provado que se você botar 3,5% da população na rua, não tem tirania que aguente. E muito bem, experimente botar 3,5% dos brasileiros na rua contra essa medida do STF da ideologia de gênero. Se conseguirem, vocês me avisam. Mas eu não acredito que vão conseguir. Tá bom? Então, até semana que vem, muito obrigado. Hoje não tem pergunta. Foi longe demais a aula.
E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.